Olá, muito boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer novamente poder estar aqui gravando este vídeo, falando para você que está nos ouvindo nesse momento. E o meu propósito é um propósito diferente, né? Meu propósito aqui, o objetivo é falar do amor de Cristo, é falar do amor de Jesus para você. Falar de Jesus, acredito que uma grande população imensa, né, já tem ouvido falar de Jesus, falar daquele que realmente se importa com a sua vida, falar daquele que realmente tem algo a te oferecer, daquele que por si próprio oferece vida eterna, né? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A própria palavra, ela diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando, né? Quem crê em mim será salvo, né? Outra parte diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma palavra que nos deixa a pensar, né, na posição tomada do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a função do Senhor Jesus Cristo, né, anunciar, né, aquilo que Ele é. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É triste a gente pensar quando muitas pessoas elas estão ainda assim procurando, né, para si um caminho a seguir, né? Muitas pessoas elas vivem talvez assim num meio confuso com a sua trajetória de vida, o seu caminho a seguir. Quando a palavra, as escrituras, ela aponta para o Senhor Jesus como o caminho, né? Eu sou o caminho. É interessante a gente pensar nessa parte de quando ele fala eu sou o caminho. No livro de Mateus, né? No livro de Mateus, nos Evangelhos, nós podemos observar as escrituras, Mateus capítulo 7, versículo 13, quando o texto ele retrata dos dois caminhos, né? Dos dois caminhos. Ele fala assim, olha, o versículo 13 do capítulo 7 diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14 diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isto, meus queridos, que nos deixa pensar, né? O Senhor Jesus Cristo, quando ele retrata, quando ele fala que ele é o caminho, né? Logo o texto aqui dos Evangelhos, Mateus, ele fala assim que estreito é o caminho, né? Poucos encontrem este caminho. E a gente fica olhando também, meus queridos, naquele quadro, né? Que muitos conhecem, já se ouve, né? Nas paredes das casas, aquele quadro que retrata ali dos dois caminhos, né? Um caminho largo, né? Onde várias pessoas estão sendo ali conduzidas, né? E um caminho estreito onde as pessoas estão passando para lá. Então, aquele caminho largo, ele retrata o caminho de uma vida sem regra, né? Uma vida que as pessoas elas não andam ali preocupadas com a sua posição, com a sua postura que deva ser tomada. E o caminho é o caminho que retrata o caminho da perdição. Então, quando Jesus fala do próprio caminho como sendo ele fala de um caminho diferente, né? De um viver diferente, de um viver mediante regras, não é mesmo? Mediante regras, porque tudo são estabelecidas regras, meus queridos. Tudo na vida existe regra, existe ali uma conduta, né, a ser vivida.
Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando o texto aqui refere assim, quando o texto diz assim no versículo 14, que fala assim, do capítulo 7, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, porque as pessoas elas não querem viver uma vida de regras, né? As pessoas elas querem viver a vida conforme o mundo oferece, né? Uma vida sem regras. No nosso meio social, no nosso meio convívio de vida, se nós vivemos uma vida sem regra, nós não estamos enquadrados, né, nas leis, né, do nosso estado, nas leis do nosso município, nas leis do nosso país, né? Um caminho sem regra, fica difícil até para nós, né, se habituar nas leis do nosso país, né? Então, se nas leis, né, dos nossos países nós precisamos ter regra para ser bem visto no meio social, o Senhor Jesus Cristo também, Ele procura pessoas que vivam, né, uma vida com Ele, mas vivendo ali de forma que o Senhor o agrada, né? E Ele fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E quando Ele fala a vida, Ele fala de uma vida eterna, uma vida com Cristo, uma vida sem sofrimento, uma vida sem dores, né? Sem perdas, não é mesmo? A gente quando fala nisso, a gente lembra dessa situação que nós estamos vivendo, né? De perdas, né? Famílias estão perdendo seus entes queridos, né? Por essa doença que está matando milhares de pessoas no país e fora do nosso país, enfim, no mundo todo, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala de vida, Ele fala vida eterna e vida sem sofrimento, vida sem angústia, né? Sem perda, somente alegria, gozo no Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E a gente fica também pensando nesses caminhos, né? Nesses caminhos, e é um dos cuidados que nós devemos tomar com as nossas escolhas, com as nossas decisões que nós fazemos aqui, né? Hoje nós encontramos vários caminhos, né, que interligam em um só caminho, não é mesmo? Porém, o Senhor Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, então não existe outro caminho que vai interligar você à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo, ele não colocou aqui na terra um título, né, diferentemente para que possa ser chamado, né, um povo dele. O título mais provável é que o Senhor Jesus Cristo vai buscar um povo escolhido por ele, não é mesmo? É um povo adquirido por ele, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Não trata aqui títulos de igreja, não trata títulos nenhum. É um povo escolhido, um povo adquirido por Ele aqui na terra. Outros caminhos que se surgem, né? Como nós temos dito um pouco antes, que as pessoas elas estão tentando se acertar com a vida, né? Tentando procurar melhorias de vidas. Então ali elas começam, elas por si próprias, elas vão traçando os seus caminhos, né? Traçando os seus caminhos. Olha, é triste quando nós vemos, né, pessoas às vezes extorcendo a palavra de Deus, pessoas que às vezes, ao invés de conduzir, né, conduzir uma alma a Cristo, né, mostrar para Ele o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, elas estão mostrando ali facilidades de vidas diferentemente, né? Quando nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua fala, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflição, né? Às vezes nós vemos sim pessoas que às vezes oferecem uma vida neste mundo sem aflição, sem dor, sem angústia,
né? E nós vemos que a própria palavra de Deus, ela não está dizendo que nós vamos ter esse tipo de melhoria de vida aqui, não, né? Não trata-se de algo a ser adquirido aqui, e sim na glória com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que você precisa de saber nesse momento é que aquilo que o Senhor Jesus Cristo oferece é uma vida eterna com Ele nos ares, né? Lógico, quando nós olhamos pelo salmista, né? O salmista, quando ele fala sobre a questão das bem-aventuranças, ele fala de uma vida terrena neste mundo, né? Que será próspera em Deus, com certeza, né? O homem que andar na presença de Deus, o homem que viver fazendo a vontade de Deus, que é traçados os caminhos, né? Que seria aqui agora traçados os caminhos que o Senhor Jesus Cristo oferece, né? Que quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o homem que assim viver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, olhando para as Escrituras, Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, cada um, se não tem na tua casa uma Bíblia, ele tem lá um Novo Testamento, ele tem lá um folheto que vai retratar, vai trazer para ele esses conhecimentos, para que ele possa entender qual é a forma de vida a se viver diante de Deus, de forma que agrada o Senhor Jesus Cristo, né? Então ele vai viver assim. E vivendo assim, então vai estar também enquadrando, né, com as palavras do salmista, quando fala sobre a questão das bem-aventuranças, né, e de uma vida próspera neste mundo. Viverá, porque são palavras com promessas. Né? Quando ele fala assim, bem-aventurado o homem, né, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Aí ali o salmista, ele continua falando, e ele fala assim, feliz será e te irá bem, né? A tua mulher será como a videira frutífera, e fala dos seus filhos, né? E fala que virá filho dos teus filhos. Então ele fala de uma vida próspera, sim, com certeza. Ele terá anos de vidas, né? Ele verá os filhos dos teus filhos, mas ele vai sentir dor nesse mundo, vai sentir angústia, né? Ele pode sentir perda, né? Neste mundo, tristeza, porque este mundo é um mundo mesmo de sofrimento, né? Nós, como seres humanos que somos, nós vivemos num mundo onde nós, num momento estamos sorrindo, e no outro momento nós estamos chorando. São momentos de ganhos e perdas nesse mundo. Por mais que nós vivemos uma vida próspera, como o salmista diz, mas, como eu disse em vídeos, né, anteriores gravados, né, o sol brilha para todos, brilha para os bons e brilha para os ruins. Sujeito está para os bons viver momentos difíceis na vida, sujeito também está para aqueles que estão ali lutando, né, para servir ao Senhor, para seguir a Cristo. Ele passa por momentos difíceis na sua vida, mas que a sua vida será próspera em Deus, mas que Deus também, em meio a vidas tortuosas, ou seja, em meios de vidas embaraçosas, né, momentos desses de perda, quando nós estamos falando de perda, Deus vai estar dando ali para eles capacidade, né, compreensão, para que ele possa suportar momentos difíceis. Uma coisa que talvez uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa fora desses conhecimentos, uma pessoa que está ali, né, em caminhos diferentes, dificilmente vai ser de compreender isto, né? Aquele que vive em Cristo Jesus, ele ganha força para superar, para suportar todos os obstáculos que vêm na sua vida. Ele ganha força, o Senhor Jesus Cristo dá força para ele superar todos os obstáculos na vida, e no dia de amanhã ele vai contar a vitória, porque ele encontrou força no Senhor Jesus Cristo. Porque uma coisa eu te digo, nós por si próprio, nós não conseguimos suportar nada
daquilo que vem sobre nossas vidas. Nós não encontramos forças para isto, mas se estivermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se estivermos assegurados nas suas mãos, nós encontramos forças para superar momentos difíceis. E vamos entendendo essas coisas que sobrevêm nas nossas vidas, elas vêm para nos fortalecer. Você sabe por quê que ela vem para nos fortalecer? Porque nós estamos apegados, nós estamos assegurados nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? E Ele nos capacita, Ele nos dá força, porque sem Ele, a própria palavra diz assim, né? Sem mim nada podeis fazer, a palavra do Senhor Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Então quando nós nos apegamos, quando nós reconhecemos e estamos agora andando com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá capacidade para que possamos suportar momentos difíceis nas nossas vidas. Então deixo aqui essas pequenas palavras para você que pode nesse momento estar nos ouvindo, né? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele se oferece aqui como o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então pensa bem nesse trecho, pensa bem nessas palavras, pensa bem nesse versículo, tá? Existem muitos caminhos, existem vários caminhos, só que o caminho que conduz à salvação é o Senhor Jesus Cristo, né? Outros caminhos que surgem são caminhos que vão te levar à perdição, são caminhos que o próprio homem cria. Quando a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer, então são caminhos que o próprio homem está criando e fazendo ali método a ser seguido, né? Agora Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e Ele próprio também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Então olha para o Senhor Jesus Cristo, né? Olha para o Senhor Jesus Cristo, olha para as suas palavras, procura um pouquinho mais para você poder compreender. Fica aqui essa mensagem, que Deus abençoe a sua palavra, né, nos seus corações, que possa dar a você entendimento, sabedoria, para que você possa acertar o caminho a seguir. Amém?